Você sabia que existem centenas de espécies de abelhas nativas sem ferrão no Brasil? Cada local do Brasil tem uma particularidade. Depois me conta de qual lugar que você tá falando, de qual lugar você tá assistindo. Mas eu vou te falar que no Nordeste existem uma série de abelhas bem grandonas, que a gente chama popularmente de uruçu, que produzem muito mel. Já no Sul e no Sudeste, a gente tem umas abelhas menorzinhas, como a jataí, a iraí e as mirins, que produzem um própolis de altíssima qualidade, que inclusive dá pra fazer também extrato de própolis medicinal para consumo humano. E em cada região do Brasil, a gente tem diversas espécies diferentes. Mas você sabia que tem alguns tipos de abelhas sem ferrão que a gente não deve ter em casa e você não deve nem pensar em ter na sua casa? Bom, pois é sobre isso que eu tô aqui para falar para vocês hoje nesse vídeo super especial do canal Abelha no Mundo Afora. Então se você já tá gostando desse conteúdo, não deixa de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal para você acompanhar cada vez mais conteúdos como esse e aprender cada vez mais sobre esse incrível universo que é o universo da criação das abelhas sem ferrão, a chamada meliponicultura. Bom, a primeira coisa que eu preciso falar pra você é que existem várias espécies de abelhas sem ferrão no Brasil. Ao todo, pra você ter uma ideia das espécies que já são catalogadas, a gente tem mais de 350 só aqui no nosso país. E o Brasil é o país que tem a maior quantidade e variedade de espécies de abelhas sem ferrão em todo o mundo. Só pra você ter uma ideia de tantas espécies de abelhas sem ferrão que tem no Brasil, os meliponicultores, que são os criadores dessas abelhas como eu tenho aqui no meu meliponário, dividimos basicamente e popularmente as espécies em dois grupos principais que você precisa saber antes da gente ver quais delas você não deve ter na sua casa. Que são o grupo das melíponas, essas abelhas grandonas que estão aparecendo nesse vídeo pra você aqui na tela, são as abelhas bugia, as uruçus amarela. Elas são abelhas que fazem parte do grupo das melíponas, assim como as caixas de bugia que eu tenho aqui atrás de mim. E, além das melíponas, que são essas abelhas maiores, mais robustas, a gente tem o outro grupo, que é essas abelhas que tá aparecendo pra você aqui agora, o grupo das chamadas popularmente de trigoniformes, como essas jataís que você tá vendo, as iraís, as mirins e muitas outras espécies. Dentro desses dois grupos existem muitas espécies que os meliponicultores criam no Brasil todo. É claro que alguns no Norte, alguns no Nordeste, alguns no Sul e no Sudeste, com espécies diferentes. Porém, dentro dessas espécies existem três tipos de abelhas que a gente não deve manter em casa, principalmente se você nem sabia que as abelhas sem ferrão existiam e se ficou interessado em ter algumas delas na sua casa para você ter sua própria criação, como eu tenho aqui na minha casa. Então vamos lá, prepara o caderno e a caneta para você anotar quais são esses três tipos de abelhas que você não deve ter em casa se você não tem conhecimento ou, de verdade, não pode ter elas em casa por questões bem lógicas que eu vou explicar para vocês. Bom, primeiro desses três tipos de abelhas que você não deve ter na sua casa é um que é principalmente ligado a pessoas que estão começando na atividade. E como um conselho meu de quem já cria abelha sem ferrão e vendo muitos outros criadores, eu falo para vocês que estão começando, não optem por começar com essas espécies, que são as espécies do gênero Scaptotrigona. Por que, Gabriel, eu não devo começar com as espécies do gênero Scaptotrigona e quais são essas espécies que eu nunca ouvi falar na vida? Bom, tem uma explicação bem óbvia para você não começar com elas. Elas são bem defensivas, elas não são agressivas, nenhuma abelha sem ferrão é agressiva, porque elas não possuem ferrão. A defesa que elas fazem é somente se você incomodar ou se você invadir o espaço dessa colônia. Agora, o grande problema, o grande X da questão é que as colônias de Scaptotrigonas, como a tubuna, a mandaguari preta que está aparecendo para vocês, mandaguari amarela, essas espécies, elas vigiam muito bem o entorno da colônia. Ou seja, se você chegar a 1 metro, a meio metro da colônia, elas vão se defender de você. E como são abelhas sem ferrão, você deve estar se perguntando, Gabriel, como é que elas vão se defender de mim? Elas vão mordiscar sua pele e grudar nos seus cabelos. Aí entra aquele famoso ditado que as pessoas dizem sobre abelhas pretinhas. São aquelas que grudam no cabelo? Bom, esse gênero são do gênero das espécies que vão sim grudar nos seus cabelos ou mordiscar sua pele caso você invada esse espaço da colônia como uma forma de defesa. Por isso, meliponicultores que estão iniciando não têm o chapéu mosquiteiro protetor ou não têm ainda a coragem de fazer um manejo nessas colônias, não devem optar por começar a criar com essas espécies, a não ser que você já tenha o conhecimento e a coragem para começar a criar as suas abelhas sem ferrão
sendo espécies do gênero Scaptotrigona. Esse gênero de abelhas, ele é composto principalmente por 5 espécies de abelhas e cada uma dessas espécies vai ter uma região de ocorrência específica no nosso país. A primeira delas é a tubuna, a Scaptotrigona bipunctata. A tubuna, ela tem uma característica muito importante para identificação e fica fácil se você tiver uma colônia de tubuna por perto. A entrada das colônias dela é em forma de tubo, de cone, de corneta, justamente por isso esse nome popular. E o cerume, que é essa estrutura, uma cera bem maleável que compõe a entrada dela, é de uma coloração marrom mais escura. A abelha tubuna, ela tem uma cor preta, negra, bem intensa, chega a ser brilhante. E quando a gente segura ela na mão, ela exala um cheiro bem forte de coco ou de queijo gorgonzola, dependendo da pessoa que está cheirando, e essa característica ela vai ser passada para todas as outras espécies de Scaptotrigona. Além da tubuna, a gente tem a mandaguari preta, que é a Scaptotrigona postica. Ela é muito parecida com a tubuna, tanto com relação à entrada, só que a entrada dela não é tão grande quanto a da tubuna, é um tubo um pouquinho menorzinho, e ela tem uma coloração mais amarronzada, diferente da tubuna, que é preta bem brilhante. E pode ser que a mandaguari preta também apresente algumas listras amarelas no abdômen. Além da mandaguari preta, a gente tem a mandaguari amarela, Scaptotrigona xanthotricha. Ela também é uma espécie muito defensiva, talvez seja a mais defensiva de todas as Scaptotrigonas, assim como a tubuna. E a mandaguari amarela tem uma característica única, que vai diferenciar ela de todas as outras e facilitar a identificação, que é o fato dela ser completamente amarela. E a entrada dela, ao invés de ser escura, é feito com o cerume, que é essa estrutura maleável, uma cera que as abelhas sem ferrão produzem, bem esbranquiçada. Isso vai facilitar bem a identificação da mandaguari amarela. E além dessas 3 espécies, a gente tem também a tubiba e a canudo, compondo todas as 5 espécies do gênero Scaptotrigona. E o segundo tipo de abelha sem ferrão que você não deve ter em casa, e esse tem uma explicação bem lógica, são as abelhas que não se adaptam bem a caixas racionais. Mas Gabriel, que diacho que é esse negócio de caixa racional? Eu tô começando agora, não sei o que significa isso. É simples, é isso daqui. São essas caixas de madeira onde a gente mantém as abelhas nos nossos meliponários, que são essas estruturas feitas para manter as colônias de abelha sem ferrão. Se você tem uma espécie de abelha sem ferrão, e existem muitas delas, que não se adaptam bem em caixas de madeira racionais, tanto porque constroem ninhos fora, tanto porque constroem ninhos no chão, essas espécies, elas não podem ser criadas e nem devem ser criadas, principalmente por pessoas que estão começando na atividade. Por quê? Existe um porquê muito simples. Elas não conseguem se desenvolver tão bem em caixas racionais padrão como essas aqui. Uma caixa racional para uma espécie que constrói um ninho externo ou ninho no chão, ela precisa ser adaptada. E o manejo dessa espécie ele é muito específico. Então essas espécies elas não devem ser criadas por pessoas que estão começando. Mas Gabriel, quais são essas espécies para eu já saber, para eu nem procurar informações sobre ela para criar ela no meu próprio meliponário? Bom, as espécies que constroem ninho externo, que elas dificilmente vão se adaptar em caixas racionais, são 2 principais que ocorrem praticamente no Brasil todo. Uma chamada de irapuá, que é o terror para quem é jardineiro ou cuida de plantas ornamentais, porque ela mordisca os botões florais das flores. E ela só faz isso, dica para vocês que estão querendo exterminar a irapuá, não façam isso. Isso é uma medida extrema de sobrevivência. Ela só faz isso em locais que tem pouca oferta de alimento. E elas têm que abrir os botões florais para acessar o néctar produzido pelas flores. Então, a irapuá é uma dessas espécie que constrói ninho externo. O nome científico dela é Trigona spinips. Depois dá uma procurada sobre ela, uma excelente polinizadora. E a segunda espécie que constrói ninho externo, que tem difícil adaptação em caixa racional, é a guaxupé, Trigona hyalinata, essa que está aparecendo na imagem para vocês. E além dessas 2, existem algumas outras espécies que a adaptação em caixa racional é bem complicada. E eu não aconselho que você comece criando essas espécies, porque pode ser que você sofra muito com os manejos se você não fizer eles da forma correta ou não usar a caixa correta para abrigar elas. Primeira das espécies muito conhecida em algumas regiões do Brasil, a jataí da terra. Essa abelha, que é chamada cientificamente de Paratrigona subnuda, é uma abelha que se parece muito com a jataí em tamanho, mas o resto da morfologia é completamente diferente e ela constrói os seus ninhos no chão. Esse é o pito de entrada dela, bem característico, cheio de jataís da terra posicionadas pelo lado de dentro. Além da jataí da terra, a gente tem outras abelhas que também constroem ninhos no chão, que a gente deve evitar de ter em caixas racionais, se não tivermos preparo correto, como os gêneros schwarziana, que é essa abelha popularmente chamada de guiruçu ou mel de chão, e outros gêneros popularmente conhecidos entre os meliponicultores mais experientes, que têm seu manejo um pouco mais complicado, por construírem seus ninhos no solo. E o terceiro tipo e o último tipo de abelhas, que esse realmente você não deve ter na sua casa, são as abelhas de fora da sua região de ocorrência natural. Como assim, Gabriel? Bom,
Bom, eu expliquei pra você no começo desse vídeo que existem abelhas de várias regiões diferentes do Brasil. Existem as espécies de abelhas do Nordeste, existem as espécies de abelha no Norte, existem também as espécies de abelha do Sul e do Sudeste. Cada uma dessas espécies, em cada um desses locais, elas têm um clima específico, uma vegetação específica em que elas estão acostumadas a coletar alimento, néctar e pólen de plantas específicas e nativas daquelas regiões. Além, é claro, de uma umidade específica, todo local, ele é próprio para a criação daquelas espécies, porque elas se desenvolveram, se adaptaram àquelas regiões de ocorrência. Então, se você está no Sul ou no Sudeste, onde ocorrem espécies como mirins, as jataís, algumas melíponas como a mandaçaia, a guaraipa, a bugia, e quer criar a uruçu nordestina, desiste. Cria as espécies de melíponas que tem na sua região. Deixa a uruçu nordestina quieta lá. E se você está no Nordeste, tem uruçu nordestina, tiúba, tem várias espécies de abelhas melíponas da sua região e quer criar uma mirim do Sul, desiste. Cria as espécies que tem na sua região. Sabe por que eu digo isso? Porque vocês não devem fazer isso, apesar de muitas pessoas ainda terem essa prática. Porque a chance de acontecer algum problema com a sua colônia, ou com as colônias que estão na sua região por conta disso, é muito grande. Se você ainda não cria abelha sem ferrão, está conhecendo esse universo agora, já saiba que você tem que criar as espécies que ocorrem naturalmente na sua região. Que são praticamente as espécies que você captura em escapete ou que você encontra andando pela sua rua. E você não deve criar as espécies que não ocorrem naturalmente na sua região. Primeiro, porque essas abelhas podem ter dificuldade de se adaptar com o clima da sua região. Uma uruçu nordestina, que está lá no Nordeste, está acostumada com um clima quente, um clima úmido. Você traz ela para o Sul, no inverno, fica seco e muito frio. Elas não conseguem se adaptar e as colônias podem morrer. Ou pior, as temperaturas são muito diferentes entre os locais de ocorrência. E o pior de tudo, a vegetação. Muitas pessoas não pensam nisso, mas lá no Nordeste tem um tipo de vegetação diferente da que tem aqui no Sul e no Sudeste. E essas abelhas podem ter dificuldade de se adaptar. Isso pode causar problemas para você que vai trazê-las de fora. Ou o pior de tudo, elas podem se adaptar na sua região e podem se reproduzir na sua região, inclusive. E se isso acontecer, mais colônias delas surgirão. E provavelmente, se ela se adaptar nessa região, ela vai ser bem resistente, muito adaptativa e bem populosa. Isso significa que ela vai competir por pasto, por alimento e por locais de construção de ninho com as espécies nativas e naturais da sua região. E muitas dessas espécies nativas e naturais de várias regiões do Brasil, elas são frágeis e sensíveis, e só podem ser mantidas naquela região, com aquela disponibilidade de pasto e de locais para construir os seus ninhos. Se uma espécie de fora invade e toma isso dela, logo essa espécie que é frágil e sensível, que ocorre só naquela região, não vai mais conseguir ser mantida. E é por isso que algumas das espécies de abelha sem ferrão do Brasil, além, é claro, de queimadas, de desmatamento ilegal, de vários outros problemas que a gente pode tratar em outros vídeos, é por isso que elas estão sumindo dia após dia e a gente está vendo várias novas espécies entrando no livro das espécies ameaçadas de extinção. Por isso, se você quer se tornar um meliponicultor, seja um meliponicultor consciente, tenha a consciência e o conhecimento necessário para você fazer a coisa certa na sua criação de abelha sem ferrão. E nessa aula de hoje eu não podia deixar de fazer um desafio junto com vocês. Se você que está acompanhando esse vídeo nem sabe das espécies que ocorrem na sua região, eu te desafio. Sai na sua rua o dia que você puder, durante a semana, finais de semana, quando você puder, e observa. Olhe com a abelha os pequenos detalhes nos muros, nas calçadas, nos postes de luz, nas caixas de luz dos postes padrão. Olha, observa e vê se você encontra algum ninho de abelha sem ferrão. Se você encontrar, tira uma foto, posta no Instagram e marca a gente, @abelhandomundoafora no nosso Insta, que a gente vai ter o prazer de repostar. E olha, uma dica, essas espécies que estão aí, ó, instaladas na sua rua, no seu bairro, nos postes, nas árvores perto de você, são as espécies nativas e naturais da sua região. E são elas que você pode ter no seu meliponário e ter total sucesso, assim como essas colônias que eu mantenho aqui no meu meliponário. Se você gostou desse vídeo, fica aqui o meu pedido para você deixar o seu like aqui embaixo para mostrar pra gente que o nosso conteúdo tá bem bacana, pra gente continuar produzindo conteúdos como esse e, é claro, se inscrever no canal aqui embaixo, porque assim, sempre que a gente postar um conteúdo novo e bem bacana, assim como esse que eu postei agora, você vai ser avisado pelo YouTube que eu acabei de postar esse conteúdo e vai acompanhar em primeira mão tudo que é postado aqui no canal Abelhando Mundo Afora. Um grande abraço do maior abelhudo de todos para cada um de vocês, meus queridos abelhudos de plantão, e até o próximo vídeo aqui no canal Abelhando Mundo Afora. Fui!